transformou José. Essa transformação só acontece quando você recebe o Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava sobre ele, e Faraó assim afirmou: há alguém no Egito, há algum homem que tem um espírito que tem José? O espírito do Deus vivo. Imagine um incrédulo reconhecer que o Espírito do Senhor está sobre você. É muito forte, não é verdade? Mas, infelizmente, nem entre a família, nem entre os que creem, se vê em você um espírito, ou o Espírito de Deus. Agora imagine entre os incrédulos. Se entre os que creem, as pessoas já não veem uma diferença, o Espírito do Senhor sobre você, porque a sua forma de falar, de agir, de reagir, de viver, de decidir, é como se fosse de uma pessoa que não tem o Espírito de Deus. A exemplo dos irmãos de José. Eles não o reconheceram, porque ele estava transformado, mas José os reconheceu, correto? Por quê? Por que José reconheceu os seus irmãos? No versículo 9, então José lembrou-se do quê? Dos sonhos que Deus lhe havia dado, que havia tido deles, e disse-lhes: vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. Quer dizer, José agora usou a sua sabedoria para não se revelar aos seus irmãos logo de início, para que eles pudessem então avaliar a sua situação espiritual. José queria ter certeza que os seus irmãos estavam dispostos a mudar, e os colocou à prova, retendo um deles como prisioneiro, mas não foi maltratado não, pode ter certeza. Ouça, por favor. José reconheceu seus irmãos porque eles não haviam mudado, eles continuavam como? Igual. 2 décadas se passaram e eles continuavam mesmos homens, quer dizer, com o mesmo caráter, com a mesma vida. Eles criam em Deus? Certamente que sim. Certamente que sim. Eles eram bisnetos de Abraão. Eles eram netos do filho da promessa, Isaque. Eles eram, no caso, e eram filhos do homem que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu, que foi Jacó. Quer dizer, eles tinham exemplos de fé na própria família para serem seguidos, mas eles se recusaram a crer no sonho de Deus. Eles se recusaram a investir no seu relacionamento com Deus. Eles se recusaram a obedecer à fé. A fé que Deus nos dá, ela exige obediência. E quando nós o fazemos, então Deus nos transforma, porque o seu Espírito vem sobre nós e nos possui. E Ele então passa a nos guiar, nos orientar, nos fortalecer, de forma tal que todos passam a ver a diferença entre o antes e o depois.